Opa pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Nascimento, né? Para quem já me conhece, estou aqui mais uma vez para passar a lição da Escola Sabatina. Eu realmente gostei bastante dessa lição, realmente gostei do jeito que ela abordou João, e não só isso, mas as lições que realmente está trazendo nessa lição. Então, tipo assim, tô gostando bastante de estar passando não só isso, mas estou bastante feliz de estar mais uma vez nesse canal. Então, pra você que é novo aqui, né, não tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha também esse vídeo, manda para o seu amigo, manda para alguma tia, algum irmão, que, tipo assim, tá precisando dessa mensagem, não só isso, mas manda de qualquer forma, às vezes precisa e às vezes não sabe. Então, não só isso, mas também deixa seu like, se inscreve no canal para ajudar. E é isso. Vamos para a lição? A lição, ela tá abordando a questão... A questão não, né? Ela tá abordando os capítulos 9 e 8 de João, se eu não me engano. Mas no caso específico, o 9. Nesse exato momento agora estamos abordando o 9. O 9 eu gosto bastante de dividir em duas partes. Que no caso é quando ele foi curado, né? No caso, a cura de um cego de nascença. Quando aquele cego de nascença ele foi curado. E quando o pós-cura, vamos dizer desse jeito, sabe? O pós-milagre, vamos dizer desse jeito. Que no caso é quando os fariseus interrogam. E a gente, no caso, nessa terça-feira, né? A gente tá na segunda parte. É quando os fariseus interrogam aquele homem, depois daquele milagre. Vamos começar aqui. Recusando-se a crer no que tinham visto, os judeus chamaram os pais do cego. Embora confirmassem a identidade do filho, recusaram a se dizer como o milagre teria ocorrido. Como o filho dele já tinha idade suficiente para testemunhar, transferiram todos os questionamentos adicionais para ele. Motivados pelo medo, os pais se esquivaram das perguntas para evitar ser expulsos da sinagoga. Ou seja, a gente já vê bastante um contraste. Os pais querendo, tipo assim, se esquivar, tipo, eles confirmaram, não, aquele ali realmente é meu filho. Só que, tipo assim, eles não responderam muitas perguntas aos fariseus. Então os fariseus meio que, tipo assim, beleza, então fica aí no escanteio, eu vou perguntar, né, a testemunha, já que ela já tem idade, sabe, já é uma pessoa crescida, já sabe falar. Então, tipo assim, eu vou perguntar a ele que ele vai me responder, né? Então, é exatamente isso que a lição já começa já abordando já. Finalmente, a atenção e o questionamento de todos se voltaram para o homem curado. Os fariseus pretendiam coagir e humilhar o homem, mas ele respondeu com argumentos irrefutáveis. Os líderes tinham em mente a compreensão tradicional de que o pecado estava ligado às ações específicas, nesse caso, a violação do sábado. Mais uma vez, né, os fariseus bateram na tecla, essa não é a primeira vez, já ocorreram já muitas vezes, e essa é mais uma vez que, né, Jesus faz um milagre no sábado, e as pessoas acusam de aquele milagre, aquela obra não ser de Deus justamente por estar acontecendo no sábado. Mais uma vez, os fariseus acusam, tipo assim, beleza, ele fez uma cura, massa, só que ele transgrediu o sábado. Então, tipo assim, não pode, não existe, isso não tá batendo, vamos dizer, jeito, sabe? Então, isso não é uma obra de Deus, na cabeça deles eles tinham isso. Então, essa não é a primeira vez e mais uma vez está se repetindo a história. Eles acusam Jesus de aquela obra não ter sido de Deus, justamente por aquela obra ter acontecido no sábado. E que, tipo, foi um pecado grande, foi um pecado muito, né, imperdoável desse jeito. O homem curado, por outro lado, não entra no debate se Jesus era um pecador. Ou seja, tipo assim, o homem, ele não liga muito, tipo assim, ah, beleza, ele fez uma cura no sábado, beleza, mas eu tô curado, sabe? Eu tô curado, eu fui curado por ele. Então, tipo assim, ele não entrou muito nesse quesito, tipo assim, os fariseus acusaram, não, aquele homem ele curou no sábado, isso não se faz, isso não pode fazer. E o homem ele tava dizendo, né, tipo, eu fui curado, sabe? Eu tô enxergando, eu fui cego desde nascença, desde que eu nasci. E agora eu consigo enxergar, eu consigo ver todos, consigo ver todo mundo. Então, tipo assim, aquela pessoa, ela não tava muito ligando para isso realmente. E é exatamente isso que a lição fala. Simplesmente apresenta os fatos. Ele havia sido curado e aquela era uma cura sem precedentes. Ou seja, a lição
Tá falando exatamente isso. Tipo assim, o homem ele realmente ele não ligou muito se tipo assim, se ele curou no sábado ou isso. Ele realmente ele apresenta os fatos, ele mostra o que realmente aconteceu. Eu fui curado, eu agora consigo enxergar. Apesar de ser um mendigo, ele apresentou uma argumentação clara e convincente. Jesus então tomou a iniciativa de procurar um homem curado e, por consequência, extraiu dele uma confissão de fé. Mesmo que não tivesse visto Jesus, o homem provavelmente reconheceu a voz que o havia ordenado a lavar-se no tanque. Sem hesitação, declarou sua convicção e adorou a Cristo. O homem deixou de ver meramente como alguém que havia curado e passou a reconhecê-lo como Messias. Ele obteve não apenas visão física, mas também espiritual e teológica. E uma pequena reflexão, né, que eu acho que é algo que a Alessandra também quer passar, que no caso é tipo assim, tem coisas na nossa vida que realmente acontecem para glorificar o nome de Cristo. E a gente consegue ver isso claramente, né, em João 9, do 1 ao 3. Que no caso é quando os discípulos perguntam, né, eles chegam, né, eles veem aquele homem cego, e eles perguntam, o que aquele homem pecou? Qual foi o pecado daquele homem, o pecado que aquele homem cometeu para ele estar daquela forma? Não só isso, mas se ele não pecou, quais foram os pecados dos pais dele para ele estar daquela forma, para ele ser, né, estar cego, tá desse jeito? E aí Jesus faz a seguinte, ele responde da seguinte forma: respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. E é exatamente isso que acredito que a lição quer passar. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma um pouco mais entendível. Um bom exemplo que eu acho que eu acabo, tipo assim, me lembrei bastante, né, até anotei, que no caso é o exemplo de Jó. Jó chegou, né, a história de Jó foi o seguinte: ele era um homem muito massa, ele era um homem que era rico, ele vivia bem, ele era uma pessoa que estava com Deus, ele era fiel a Deus, seguia todos os princípios certinho, e era um homem justo. Só que aí Satanás ele chegou lá, né, pra Deus, né, e disse, é o seguinte, se eu tirar tudo de Jó, eu tenho certeza que ele amaldiçoa você. Eu tenho certeza que ele amaldiçoa você. Né, que no caso era Deus. E aí Deus ele permite, não, beleza, então faz o seguinte, tira tudo de Jó, só não mata ele. Só não mate ele. E aí Satanás aceita e vai lá. Tirou tudo de Jó. Tirou as riquezas, tirou filhos, deixou ele bastante doente. Jó ele chegou num estado de extrema miséria. Isso é fato, a gente consegue ver. Só que a gente se esquece muito que, tipo assim, na hora que Jó estava realmente passando por aquela prova, realmente estava passando por aquilo, realmente era algo ruim. Na visão, no caso, humana. Era realmente algo que, tipo assim, por que Deus estava fazendo aquilo comigo? Por que Deus faz isso comigo, sendo que eu sempre fui justo? Sabe? Os amigos dele acusavam, Jó, você pecou, você fez isso. E Jó dizia, não pequei, eu fiz tudo certinho, tudo que Deus pedia, eu fazia certo, por que eu estou sofrendo desse tanto? E a gente esquece muito que, tipo assim, às vezes aquilo realmente serviu como engrandecimento de Deus. Um exemplo, no final da história de Jó. Quando Jó, ele foi provado, que Deus ele chega e diz, tá bom, você realmente é justo. Ele foi provado agora que, tipo assim, o coração de Jó é justo a mim. Então, tipo assim, ele tirou tudo, né, espantou Satanás, tirou tudo que tinha das misérias de Jó e, tipo assim, colocou Jó em uma posição boa. Não só isso, mas a história de Jó hoje é vista como um testemunho, algo que, tipo assim, a gente consegue ver que realmente é para a glória de Deus, sabe? A gente consegue ver muito a mão de Cristo. Muitas vezes a gente lê Jó realmente como algo que, tipo assim, um testemunho, um exemplo a se seguir. Então, tipo assim, às vezes a gente se esquece muito que, às vezes, Deus pode permitir a gente passar por alguma coisa justamente para o engrandecimento do nome dele. Um bom exemplo também é a questão de pessoas mártires, né? O martírio. Eu não sei se é assim o nome, mas a questão do martírio, que tipo assim, às vezes a pessoa morrer para Cristo, nos olhos humanos, aquilo realmente é uma loucura. Poxa, você vai se matar praticamente. Só que tipo assim,
aquilo é tipo assim, vai apontar, vai dar uma luz, você vai apontar, né, para a glória de Cristo, você vai apontar, você vai dar um testemunho maior para Cristo, é exatamente isso. Eu não sei onde eu vi essa frase, mas tem uma frase que diz que quando um mártir morre, nasce 10 pessoas, tipo assim, mais 10 pessoas fiéis a Deus, sabe, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa. Então é exatamente isso. Quando, tipo assim, essa questão do testemunho, às vezes nós esquecemos bastante que, tipo assim, às vezes Deus quer fazer uma obra. Às vezes Deus quer mostrar um testemunho realmente. E às vezes a gente esquece, a gente observa com os olhos humanos, não observa com os olhos espirituais. Que realmente aquilo pode servir para o engrandecimento de Cristo. Então, é sim uma reflexãozinha que eu queria passar, né? Eu queria deixar. De um lado, continuando agora na lição, né? De um lado, vemos uma clara confissão de fé. E do outro, uma declaração definitiva de julgamento. Ao rejeitarem Jesus, os fariseus estavam julgando a si mesmos. O relato lembra a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Os cristãos dessa cidade acreditavam que eram ricos e podiam ver com clareza, mas na verdade eram pobres e cegos. A pretensão de ter conhecido o conhecimento espiritual aumenta a nossa responsabilidade. Precisamos confessar a nossa cegueira, pedir o colírio divino, devemos viver com os olhos meio abertos, com os olhos meio abertos, desejando apenas a luz que nos agrada. Que o Senhor nos conceda espírito de humildade, a fim de que enxergamos o que não conseguimos ver por nós mesmos. Então, a lição nos deixa mais uma reflexão, que é exatamente a questão do Laodiceia. A lição ela faz um paralelo com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, como a gente já sabe, né? Para a pessoa que não sabe, eu vou explicar. Laodiceia, ela é uma igreja que ela é considerada morna. Ou seja, tipo assim, as pessoas têm sim um conhecimento de quem é Cristo, têm sim um conhecimento de que, tipo assim, Jesus realmente existe, tá ali, tem realmente o conhecimento da Bíblia, só que, tipo assim, não procura. É realmente como se fosse uma cegueira. É realmente exatamente isso que os fariseus demonstraram. E é uma reflexão bastante até que massa até. Porque, tipo assim, quando a gente para pra pensar, realmente a gente nunca pode se dar por convencido. Uma pessoa que é convencida. Porque, tipo assim, às vezes, né, como a própria lição disse, às vezes nós, tipo assim, estudamos bastante, sabemos muito sobre a Bíblia. Só que aquilo, como a lição mesmo disse, quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. Por quê? Porque a gente tem que seguir mais aquela verdade. Se a gente mais sabe, mais é cobrado. Um versículo que me faz lembrar bastante é lá em Romanos 8:5, a partir do 5, né? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, tipo assim, se inclinam para as coisas do Espírito, vão fazer as coisas do Espírito. Porque o pendedor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendedor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, nos traz uma reflexão de que nós não podemos de forma alguma ser convencidos. Ser que tipo assim, porque a gente realmente tem, né, a gente tem uma tendência ao pecado. Então, tipo assim, não existe essa história de que, tipo assim, eu sei muito, eu já tô numa posição maior do que aquela pessoa, eu já sei muito, não tem como eu pecar. Tem como se você pecar. A gente tem que estar sempre em constante alerta, a gente tem que estar sempre em constante observação, porque a gente pode sim estar bem, a gente pode estar sim, estar em uma consagração boa, podemos estar conectados com Deus, só que em um sopro nós poderemos perder isso tudo que a gente construiu, cair, e a gente tem que montar tudo de novo. Então, tipo assim, não ser convencido, porque os fariseus eram o povo de Deus, ele era o povo escolhido de Deus. Então, tipo assim, eles sabiam, eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham conhecimento de quem era Deus. Só que eles se tornaram convencidos por eles terem o conhecimento de Deus, por eles terem o conhecimento de Bíblia, por eles terem saber muito da palavra, por eles saber
viver muito tempo com Deus, eles se tornaram convencidos. Eles, tipo assim, eu sou santo, eu sou, tipo assim, deixa eu ver, um bom exemplo. Eu sou maior do que tal pessoa porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço esse negócio da lei. E não é assim. A gente não pode ser convencido dessa forma. A gente não pode se enganar dessa forma. Porque a gente tem sim uma inclinação para a carne, mas a gente não pode. E é exatamente isso que a lição pede. Para que a gente peça a Deus colírio para os nossos olhos. Colírio para, tipo assim, conseguirmos enxergar quais são os nossos defeitos, conseguirmos enxergar o que devemos melhorar, o que devemos buscar. É exatamente isso que também deve ser um pedido da gente e é o que a lição está tentando passar. Não é pra gente ser convencido, tipo assim, eu já sei muito de Bíblia, eu sei tal verso, eu sei tal verso, eu sei da graça, eu sei disso, eu sei disso, eu sei como Jesus salva. A gente não pode ser convencido de forma alguma. A gente sempre tem que estar pedindo colírio para os nossos olhos, para que Deus possa abrir nossos olhos realmente para a salvação. Não só isso, mas para reconhecer que obras aqui na Terra não valem de nada. Obras realmente são tipo... Não tem tipo... Beleza, as obras elas testemunham a fé que a gente tem. Se você diz que tem fé, mas né, faz coisas totalmente contrárias, você está provando que tipo assim, você não tem fé. Só que se você faz obras querendo se vangloriar, aquelas obras simplesmente não servem de nada. Aquelas obras não servem de nada. Então a gente sempre tem que estar pedindo o quê? Colírio para os nossos olhos. A gente tem que sempre estar atentos para que, tipo assim, a gente não esteja se enganando como os fariseus, como os judeus, que a gente se acha muito, mas, tipo assim, a gente é pouco. A gente... Todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Então, é exatamente isso que a lição, acredito eu, que a lição quer passar. Bom, então é isso, rapaziada, né? Eu vou ficando por aqui. Eu realmente espero que você tenha gostado dessa lição. Ela é realmente uma lição bastante importante. Não só isso, mas eu também gostei bastante dessas lições. É realmente algo que eu já tinha estudado, é realmente algo que eu já tinha visto. Só que, tipo assim, é muito bom relembrar. E não só isso, mas também ver cada contexto, ver cada detalhe da história. E é muito bom mesmo. Eu gostei de ler essa lição, de estar passando para vocês. Se você gostou dessa mensagem, continua no canal. Amanhã vai sair vídeo novo, amanhã com certeza vai sair vídeos legais. Com certeza vai falar com você. Se essa mensagem falou com você, com certeza os outros também vão falar. Então, continue aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha também para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Compartilha com um amigo, alguém, sei lá. Mas, tipo assim, compartilha essa lição para que chegue para mais pessoas. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu.